Entrou. Olha aqui. Aqui. Olá, Roberto, Mário, sejam bem-vindos. Daqui a pouco a gente já vai começar. Edilson, Silvia, sejam bem-vindos. Hoje a live vai ser um pouquinho diferente, né? Elissa, boa noite. Ô Marcelo, boa noite. Toninho, seja bem-vindo, mano. Nós vamos fazer perguntas e respostas hoje, tá? Para isso eu vou contar aqui com a minha assistente, a minha mãe, que vai estar aqui do lado passando as perguntas. E se Deus quiser vai correr tudo bem. Deixa eu só conferir aqui com ela como a gente vai fazer. Ok, Renato, boa noite. Oi, Inês, que saudade. Seja muito bem-vinda à nossa live. Um beijão para você, para toda a sua família, viu, Inês? Ivali, boa noite. Thaís, Mila, tudo bom, Mila? Só que hoje eu vou precisar de vocês, tá? Flávio, seja bem-vindo. Porque ao contrário das terças-feiras, Laís, Ricardo, sejam bem-vindos. Ao contrário da terça-feira, em que é a explanação do Evangelho, né? Hoje vão ser perguntas e respostas. Então a gente vai fazer uma prece de abertura e aí vocês vão colocando as perguntas, a minha mãe vai vendo as questões aqui, a gente vai respondendo à medida que vai vindo, tá? Uma questão que eu vou alongar isso ao longo da live, mas nós vamos fazer a live perguntas e respostas até mais ou menos umas 10 para as 8, umas 10 para as 9, 50 minutinhos, tá? Depois a gente vai fazer aquela vibração costumeira do passe, vocês já se habituaram, né? E às 9 horas, 9h10 mais ou menos, a gente encerra. Se caso houverem mais perguntas, espero que tenha, né? Aí eu vou fazer um outro vídeo, agora gravado, com as questões que ficarem para trás, respondendo, e aí eu vou publicar na página do Gaefa e no canal do YouTube, que é o Gaefa Espírita, né? E aí vocês vão poder estar analisando lá. Porque afinal de contas, dependendo do número de questões, a gente não vai dar conta para responder tudo em 50 minutos, 1 hora, né? Boa noite a todos, boa noite Irani, boa noite Amandinha, boa noite a todos que estão aqui, chegando com a gente aqui para que a gente daqui a pouquinho comece a nossa live. Leila, seja bem-vinda. Então, como a gente estava falando, nós vamos fazer hoje perguntas e respostas, né? Isso não impede que vocês peguem lá o copinho com água, né? Para que a gente possa estar pedindo à espiritualidade que fluidifique as águas ao final, no momento da vibração do passe, tá? Só para conferir, como eu faço em todas as lives, me deem um retorno, por favor, a respeito do som e da imagem, se está tudo ok, se vocês estão me vendo e ouvindo bem, tá? Porque daqui a pouco a gente começa.
Daqui a pouco a gente começa e vamos, se Deus quiser, ter uma ótima live, uma ótima noite. Sônia, seja bem-vinda, minha irmã. Edson. Bom, daqui a pouquinho então a gente já vai começar. Janaína, boa noite. Boa noite, Luiz. Deixa eu ver aqui, tá indo bem? Que tem que dar uma conferida aqui, porque conforme vierem chegando as questões, a gente já vai respondendo. Ok, tudo ok, né? Então, nós vamos fazer a oração, depois 50 minutos de perguntas e respostas. Vocês iniciando logo após a vibração, a oração inicial. Ô Hélio, tudo bom, Hélio? Que bom que você está aqui com a gente. Logo após a oração inicial, a gente já vai começar as questões, tá? E lá pelas 10 para as 9 a gente vai fazer a vibração, o passe e a fluidificação das águas, né? Retornando a dizer aquelas perguntas que eventualmente não dê para responder nessa live, eu vou gravar um novo vídeo, tá? Eu vou gravar um novo vídeo e nesse vídeo eu vou responder todas que ficaram, né? E eu vou publicar esse vídeo na página do Gaefa, no Facebook e no canal do YouTube, que é o canal Gaefa Espírita, tá? Tanto que essa live, após o término dela, eu já vou disponibilizar ela tanto no Facebook, na página, quanto no canal do YouTube, tá bom? Obrigado a todos que estão chegando aqui com a gente, com a graça de Deus, né? Antes, nós temos aí 1 minutinho para começar, então já vão elaborando as questões, porque quem vai fazer a reunião hoje são vocês, tá? Ao contrário das nossas reuniões de terça, em que eu falo, né, e vocês ouvem, né, essa noite vai ser um pouco diferente. Vocês fazem as questões e a gente vai respondendo, tá bom? Bom, boa noite a todos que estão chegando. Silvia, Dircelene, Luiz Leandro, sejam todos muito bem-vindos, tá? E todos aqueles que eu não consegui ver aqui, e que estão aqui conosco, sejam muito bem-vindos. Bom, 8 horas, então vamos fazer a nossa oração para início, tá? E logo após as perguntinhas, tá bom? Vamos então todos elevar o pensamento e o coração a Deus, a nosso Mestre Jesus. Vamos entrar em sintonia com os nossos amigos espirituais, para que ao longo de toda a nossa reunião, eles nos possam conceder a paz, a harmonia, proteção, auxílio para as nossas necessidades íntimas, e que ao sairmos dessa reunião online, possamos ser mais fortalecidos, amparados, para que possamos retornar às nossas lutas diárias. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Sim, Selma, nós ficamos sabendo do desencarne dele, fizemos uma oração. No momento da vibração do passe, nós vamos fazer uma vibração especial por todos e aí a gente inclui ele, tá? Boa noite, Nando. Então agora as perguntas, tá? As questões. Podem já formulando as questões. João, em relação à pandemia, todos esses desencarnados eram previstos? Ou seja, é a hora deles? Tá, então, olha, a primeira pergunta, como vocês estão vendo aí, se todos os desencarnes que ocorreram em virtude do coronavírus
eram previstos pela espiritualidade ou não, tá? Para que a gente possa responder isso, a gente precisa voltar a uma questão muito importante, tá? Deus, segundo a questão primeira do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Senhor Supremo do Universo, tá? Nada acontece sem autorização de Deus. E o único preposto do Cristo a governar os nossos destinos na Terra é Jesus, né? Então nada escapa à inteligência do Cristo aqui na Terra. Então todas as mortes são previstas, não é? A única morte imprevista pela espiritualidade é o suicídio, tá? Então, se as pessoas que desencarnaram em virtude dessa doença, do coronavírus, é porque tinham a necessidade de retornar para casa, de uma forma ou outra, cumprindo ou não a sua tarefa, encerra-se ali o período que elas tinham na Terra para estarem encarnadas. E se não fosse o coronavírus, seria um acidente, seria um infarto, seria qualquer outro motivo que as fizesse retornar, né? Porque se nós formos imaginar que as mortes que não têm razão de ser, a gente acaba acreditando que Deus não governa o universo, que Jesus abriu mão da governadoria do planeta e que as coisas ocorrem à sua revelia, né? Então, a doutrina espírita nos mostra que todas as mortes, excetuando-se o suicídio, são previstas. Tá bom? João, existem boatos que afirmam que as marcas de nascença são cicatrizes de como morremos na última vida. Isso. Bom, é verdade? A pergunta é a seguinte: sobre marcas de nascença, se elas podem ser maneiras de detectar a forma com que nós morremos na última existência. Tá? O que ocorre? A pergunta, a resposta gera uma resposta muito longa, mas eu vou tentar resumir um pouco. Tá? Não necessariamente. Não necessariamente. Tá? O que acontece? Nós somos espíritos envolvidos em um corpo espiritual ou corpo perispiritual ou perispírito, que é o responsável pela formação do nosso corpo físico quando da gestação. Nós nos ligamos ao corpo físico na encarnação, segundo André Luiz, no livro Missionários da Luz, no momento da fecundação. No momento que o óvulo encontra o espermatozoide e se unem, formando a célula ovo, a ligação do espírito através do perispírito. E através do perispírito, essa formação do novo corpo vai se dando conforme os moldes do perispírito, que é moldado conforme as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? Conforme o nosso plano encarnatório para a próxima encarnação. Então, dependendo do nosso plano encarnatório, nós teremos essa ou aquela deficiência ou não. Mas, quando o trauma de uma vida anterior nos foi muito forte, ela pode marcar o corpo perispiritual. E aí, em alguns casos, isso pode se refletir como uma marca de nascença na próxima vida. Tá? Tem alguns estudos a respeito disso, principalmente do Dr. Ian Stevenson, dos Estados Unidos, que ele pesquisa casos de reencarnação. Aqueles que quiserem, dão uma analisada na internet, vocês vão achar artigos maravilhosos dele. Tá bom? João, porque muitas pessoas sentem medos exagerados
inclusive da morte? Há relação da depressão e outros problemas psicológicos com a espiritualidade? A questão é a seguinte, a origem dos medos, né? Principalmente o medo da morte. Por que nós temos esse medo e se esse medo teria relação com aspectos psicológicos e espirituais? Sim, né? O medo da morte em si, todos nós temos. Por quê? Porque o medo é um preservador da vida. As pessoas imaginam que o medo faz mal. O medo é uma ferramenta de preservação da vida. Nós só estamos vivos porque temos medo. Você tem medo de pegar um carro a 200 por hora. E isso faz que você não sofra acidente. Por exemplo, você tem medo de altura, o que impede que você suba um prédio de 40 andares e fique pulando na beira. E assim por diante. O medo é normal. O problema é quando esse medo é exagerado, né? E esse exagero do medo, ele pode se surgir através de influências espirituais, de espíritos que impõem o medo a nós, ou de aspectos psicológicos, dificuldades que a gente passou na fase da infância ou em outras existências que geraram um medo muito grande e que na fase adulta a gente não reconhece de onde vem, né? Por exemplo, uma pessoa que passou um grande trauma em relação à água na vida passada ou na infância, ela muito provavelmente na fase adulta ela terá um medo exagerado de água, sem saber por quê, né? Então, o medo é bom, é normal. No entanto, o exagero que é o problema, tá? Agora, o medo da morte em si é um medo natural de preservação da vida, né? Mas a partir daí a gente compreende a necessidade da fé em Deus e daquilo que a doutrina nos orienta, que é a fé raciocinada, né? Todos nós aqui sabemos que a vida continua, né? Então, se a vida continua e se nós estamos aqui em uma existência transitória, sabendo que todos um dia vamos voltar para casa, não há motivo para pânico em relação à morte, tá bom? João, todos os espíritos que estão desencarnando agora são socorridos de imediato pelos socorristas e eles serão encaminhados para os hospitais espirituais? Bom, se todas as pessoas que estão desencarnando nessa pandemia, né, são assistidos, atendidos imediatamente e são encaminhados às colônias espirituais. Bom, a gente precisa analisar uma questão, tá? Essa pandemia do vírus é uma questão grave, séria, mas é um dos motivos de desencarne da população. Um dos. Né? Se a gente for fazer um levantamento de quantas pessoas voltam para o mundo espiritual por dia no mundo, a gente vê que o número de desencarnes pelo coronavírus é quase irrelevante. Eu não estou falando aqui que essa pandemia deve ser menosprezada, não é isso. Mas em relação a todos os tipos de morte que nós temos todos os dias, é um volume imenso, né? É um volume imenso. Então, só retornando à pergunta. Todos os espíritos desencarnando agora são socorridos? Sim, sim. De imediato pelos socorristas e serão encaminhados para os hospitais? Então, sempre que há o desencarne, seja pelo coronavírus ou seja por qualquer motivo, há um espírito amigo assistindo você. Há um espírito amigo assistindo a pessoa que desencarna, né? Eu acredito que todos assistiram o filme Nosso Lar. Quando André Luiz desencarna e ele vê quem orou por ele, a mãe dele está ao lado dele orando no momento que ele desencarna. E aí muitos perguntam, mas como que ele foi parar nas regiões inferiores, se a mãe estava orando por ele?
Porque a mãe estava orando por ele. O seu mentor espiritual estava ao lado. Os amigos de luz estão amparando. Mas a pessoa não estava em sintonia vibratória. Ele estava tão enraizado no egoísmo, no orgulho, que não deu acesso à espiritualidade superior. Então, todos são amparados, mas nem todos conseguem de imediato, ou seja, de um momento para o outro, receber essa assistência. Não porque os mentores não fazem nada, mas porque a pessoa se fecha em si mesma. Tá bom? Muitas vezes levando um certo tempo para poder se tornar receptivo a essa assistência. Você acha que as formas, pensamentos, são formados do ectoplasma? Se as formas pensamento são formadas do ectoplasma. Aí é uma questão um pouco mais profunda. O que é ectoplasma? Ecto é para fora, plasma é uma energia corporificada, tá? Então, ectoplasma é uma definição que a gente usa para definir uma substância que as pessoas liberam, principalmente médiums, né, no momento das orações do transe. Se a pessoa libera muito ectoplasma, os espíritos utilizam isso para mais variado tipo de trabalhos. Desde trabalhos de assistência, de transformação de água em remédio, como é a água fluidificada, até a manifestação física de espíritos através da materialização, né? Mas a forma pensamento, ela se forma através não do ectoplasma, mas do princípio de toda a matéria que existe, que é o fluido cósmico universal. O pensamento é matéria. Kardec fala isso há 163 anos. No início do século XX, Albert Einstein, né, ganhou o Prêmio Nobel de Física com a sua teoria da relatividade, informando que toda a matéria é energia coagulada, ou seja, energia concentrada. Então o pensamento também. Então tudo que a gente pensa cria formas pensamento. E essas formas pensamento têm uma densidade, uma energia, né? E elas são formadas pelo fluido cósmico universal. Tá bom? João, lembra-se da última reunião feita lá no GAEFA, onde você nos disse que na época de Jesus, os idosos iam embora para morrer longe dos parentes. Sim. Agora ouvi dizer que Maria Santíssima morreu aos 80 anos de idade. Ela não foi ao exílio? Infelizmente, era uma prática muito comum na época em Jerusalém. Eles entendiam que a pessoa só tinha valor se pudesse trabalhar. A partir dos 60 anos, a pessoa era considerada inútil. Então era muito comum a família mesmo, autorizada pela lei da época, pegavam os seus idosos a partir dos 60 anos, levavam ao deserto e deixavam morrer. Por que Maria Santíssima não aconteceu o mesmo? Vamos fazer um cálculo rápido. Maria tinha 16 anos quando Jesus nasceu. Jesus desencarnou na cruz aos 33 anos. Ou seja, Maria tinha 49 anos. Logo depois da morte de Jesus, João, o evangelista, lembrando da orientação de Jesus quando ele diz na cruz: Filho, eis aí tua mãe, e olha para Maria, e diz: Mãe, eis aí o teu filho. João leva Maria para morar com ele, numa cidade chamada Éfeso, onde hoje é a Turquia.
E a partir dali ele cuida de Maria de forma tão amorosa até a sua desencarnação, que segundo alguns relatos, ela desencarnou com mais de 80 anos. Né? Mais de 80 anos, tá bom? Atitudes irresponsáveis que podem levar o indivíduo à morte pode ser considerado suicídio inconsciente? Atitudes irresponsáveis que possam levar a pessoa ao desencarne é considerado suicídio inconsciente? Sim. O suicídio, como eu falei, é a única maneira de desencarne que não é prevista pela espiritualidade. A pessoa pode escolher morrer, e aí é um suicídio direto, né? Ou ela assume o risco de morrer, que é o suicídio indireto. O suicídio indireto ele pode ser através de todos os vícios humanos que a gente conhece, que vão desgastando o corpo, mas também tem as atitudes irresponsáveis. Eu pego um carro para ir para Avaré, por exemplo. Né? Aqueles que estão fora da nossa região, Avaré é uma cidade que fica aqui a 30 quilômetros da nossa. Eu pego um carro e a rodovia me dá a possibilidade de andar a 100 km por hora. Eu pego 200 km por hora. Eu assumo o risco. Se eu sofrer um acidente e desencarnar, é um suicídio, porque eu assumi o risco. Né? Então, é um suicídio indireto. Não deixa de ser um suicídio. Tá? Agora, há um ponto interessante que a gente sempre tem que colocar: os pensamentos e os sentimentos negativos também geram distúrbio no corpo. O ódio, a raiva, a mágoa, a maledicência, a inveja, tudo isso são energias que se formam em nosso redor, que formam formas de pensamento, como eu falei na última questão, e que geram distúrbio no nosso corpo físico e muitas vezes abreviam nossa vida física. Então é sim um processo de suicídio indireto. Quais são os tipos de regiões superiores e regiões inferiores existentes? Quais são os tipos de região inferiores e superiores existentes? Na verdade, quando Jesus fala há muitas moradas na casa de meu Pai, ele se referia não só aos planetas, que são 5 planetas em escala evolutiva. Os planetas primitivos, os planetas de prova e expiação, os planetas de regeneração, os planetas felizes e os planetas divinos. Mas ele se referia também aos planos espirituais. Né? Nós temos os planos mais inferiores, onde os espíritos estão muito apegados à matéria, ao sentimento de egoísmo, de orgulho, que a gente conhece como regiões inferiores ou umbral. Né? Todos aqueles que assistiram o filme Nosso Lar tiveram um vislumbre do que é umbral. Acima dele tem as regiões socorristas, que existem várias colônias, existem milhões de colônias em volta da Terra. Né? E essas colônias são muito semelhantes à colônia Nosso Lar, de atendimento a sofredores que recém desencarnaram. Acima dessas colônias, existem colônias mais elevadas, e vai assim sucessivamente até chegar às regiões espirituais que são moradas de espíritos altamente evoluídos, como o Francisco de Assis, João Evangelista, Paulo de Tarso e outros. Não é? Doutor, deixa eu te perguntar. Quando a gente morre, a gente encontra com nossos entes queridos? Porque todos falam, um dia a gente vai se encontrar. Se nós, ao desencarnarmos, reencontramos nossos entes queridos, com toda a certeza. Com toda a certeza. Mas assim, nós temos que estar em condições vibratórias para isso. Né? Ou seja, os nossos entes queridos que foram antes de nós continuam nos amando. Porque a morte não transforma ninguém. Ela só nos tira o corpo de carne. A pessoa continua sendo a mesma.
portanto, continua nos amando da mesma forma. Então é muito comum, quando nós desencarnamos, horas antes ou dias antes do nosso desencarne, que já está previsto, como eu falei na primeira questão, os espíritos amigos da família, os mentores espirituais da nossa família e os nossos entes queridos, nossos familiares que já se foram, vêm e estão conosco, ao nosso lado, preparando o desencarne. Por isso que a gente ouve muitas vezes uma pessoa idosa, doente, falar assim: eu estou vendo o meu pai, minha mãe está falando comigo, minha avó falou isso. E muitas vezes a pessoa pensa que é um processo de alucinação em virtude da doença, e muitas vezes não. Muitas vezes é um processo natural. A pessoa já começa a se desprender e começa a perceber os espíritos do lado. Tá? É muito comum, porque o amor de Deus é infinito. João, como explicar o medo de não existir vida após a morte? Seria por falta de conhecimento ou fé? Na verdade, a falta... Como explicar o medo de não ter vida após a morte, de acabar em nada? Será que é a falta de fé? Na verdade, todos nós, no íntimo do nosso coração, sabemos que isso é uma verdade. Ou seja, que a vida continua. Por que a gente tem essa certeza íntima? Porque nós viemos do mundo espiritual. Nós estamos aqui em uma fase transitória, a gente vai voltar para casa. Então, intimamente a gente sabe, mas muitas vezes bate a dúvida, né? Será mesmo que existe? E aí eu me recordo de uma frase que é até engraçada. A pessoa é ateu até o avião começar a cair. Né? É engraçado, mas é interessante isso. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente se volta a Deus. Né? Então, não é falta de fé. É que nós, na Terra, estamos vinculados a tantas influências, a tantas tentações, a tantos apegos a se ligar demais à matéria, que a gente muitas vezes esquece-se um pouco da nossa origem divina. Todo mundo fala que é filho de Deus. A gente precisa começar a se sentir filho de Deus. Somos filhos de Deus, eternos. E a morte é só uma passagem. Por que Cristo não faz mais milagres como fazia quando estava na Terra? Por que Jesus não faz mais milagres como fazia quando estava na Terra? Por um motivo muito simples. Não existem milagres. Segundo a doutrina espírita, milagre, no sentido teológico da palavra, ou seja, quebrar uma lei natural, não existe. Todos os milagres que Jesus fez eram milagres naquela época, porque naquela época não se tinha como explicar o que ele fazia. Hoje, se nós analisarmos através da ciência, a gente tem uma explicação lógica para tudo que Jesus fez. Né? Inclusive no livro A Gênese, na segunda parte, o livro A Gênese, para aqueles que não estão habituados, é o último livro de Kardec. Na segunda parte do Gênese, ele explica os milagres de Jesus, um a um, descrevendo como ocorreram. E que são manifestações naturais, que um espírito da envergadura moral de Jesus tinha total condição de fazer. Então, não é que ele não faça milagres. Milagres são aquelas situações normais para um espírito evoluído como ele e que para nós ainda são entendidas como coisas sobrenaturais, né? Coisas sem explicação. Mas vamos ser muito sinceros, Jesus continua fazendo muitos milagres. Né? Ele nos amparar e abençoar
Ele nos conceder a cada dia um sol novo, um novo dia, uma nova oportunidade, é um verdadeiro milagre, né? Milagre da nossa vida. A questão do pensamento e formações se chama ideoplastia? Como? A questão do pensamento e formações se chama ideoplastia. Não se faz afirmação e nem interrogação. A formação do pensamento... E formações, a questão do pensamento. A questão do pensamento. Informações é chamado ideoplastia. Exatamente. Ideoplastia é a formação de pensamentos, né? Ou seja, esses pensamentos tomam forma. Isso é natural, tá? Como a gente já comentou. O que ocorre quando uma pessoa mata um animal de estimação, cachorro do vizinho, para se vingar do que esse bicho fez matando galinhas do sítio dele? O que acontece com uma pessoa quando mata um animal? De rua, de estimação, como é? Não existe, no livro Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o quarto livro da codificação kardeciana, Kardec analisa no capítulo 7 um artigo chamado Código Penal da Vida Futura, onde lá no artigo 16 desse código diz o seguinte: nenhuma falta, por menor que seja, fica sem as suas consequências. Eu falo consequência, eu não falo punição, porque Deus não pune ninguém. Nós, através da nossa consciência, que é a lei de Deus presa em nós, nos culpamos. Mas cedo ou mais tarde a voz da consciência vai nos chamar a reequilibrar, a reparar esse erro. Então é um erro imenso matar um animal, né? Então ele assume a responsabilidade sobre esse erro e ele vai reparar esse erro nessa vida ou em vidas posteriores, né? Seja pela prática do amor, seja pela prática da dor. Na próxima existência, ele pode, por exemplo, pedir para reparar por amor, trazendo uma missão de abrir canis, abrir ONGs em defesa dos animais, e a partir daí ele vai reparando tudo isso, né? Há um livro maravilhoso de Marcel Benedetti chamado Todos os Animais Merecem o Céu. Dá uma olhadinha nesse livro que é maravilhoso e explica bem essa relação. O que devemos entender por egrégora? O que significa um espírito pertencer a uma determinada egrégora? Egrégora é uma comunidade. Então, quando a gente fala egrégora, significa assim: esse espírito pertence a uma determinada comunidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, na nossa casa, os espíritos que trabalham na nossa casa Gaefa, e falar os espíritos da egrégora do Gaefa, é a mesma coisa, né? É só uma palavra mais bonita para dizer que é uma equipe de um determinado local, de uma determinada casa, né? Por exemplo, o Brasil tem o seu governador espiritual, que é o espírito Ismael. Ismael tem uma egrégora de espíritos a seu comando para governar o Brasil. Ele tem um conjunto de espíritos que estão ligados a uma mesma missão, tá? Quanto tempo um espírito, em média, passa no plano espiritual até novo encarne? Quanto tempo, em média, um espírito passa no plano espiritual até reencarnar novamente? Depende demais. Depende do quê? Exclusivamente da vontade do espírito. Por quê? 99,99999% das encarnações são voluntárias. Ou seja, o espírito pede para reencarnar.
Por que que ele pede para reencarnar? Porque quando chega no mundo espiritual e se adapta lá, ele começa a relembrar a sua última existência e ele começa a ver o que ele errou, o que ele acertou, o que ele tinha que fazer e não fez, aquilo que ele não podia ter feito e fez. E isso gera uma necessidade de reparar esses erros e continuar evoluindo. Então ele pede e prepara, junto com o seu mentor espiritual, que a gente chama de anjo da guarda, e amigos de luz, uma nova encarnação. E essa nova encarnação se dá e ele reencarna. Quanto tempo leva isso? Pode levar alguns anos, algumas décadas, né? Isso vai depender muito do espírito. Agora, há espíritos de luz altamente evoluídos que reencarnam raramente na Terra. Jesus é o máximo desse exemplo. Jesus só encarnou no planeta uma vez. Foi quando ele veio. Né? O Dr. Bezerra de Menezes, no dia 11 de abril último, ele completou 120 anos que ele está na pátria espiritual. E segundo informações de Valdo Pereira Franco, ele voltará agora na década de 20, iniciada agora esse ano, né? Para auxiliar no processo de transformação da Terra. Então, varia muito, né? Agora, essas encarnações, esse 0,00001%, são encarnações compulsórias. O espírito, quando é muito mal, quando ele não aceita mudar, a espiritualidade superior tira ele das regiões inferiores e procede o encarne, para que ele possa se transformar na carne e tentar modificar. Tá bom? Um recadinho da nossa irmã Erminda. Boa noite, João. Estou te ouvindo e agradecendo pelo seu ensinamento. Deus ilumine. Erminda, um grande abraço para você, um beijão, muita saudade. Receba todo o meu amor, meu carinho, minha irmã. A próxima pergunta. Quando sonhamos com os entes queridos, quer dizer que estamos com eles ou eles estão conosco? Quando sonhamos com os nossos entes queridos, nossos familiares, é sinal que estamos com eles? Com toda certeza. Com toda certeza. Porque quando dormimos, o que dorme é o nosso corpo. O nosso espírito, nós, saímos do corpo e, entre aspas, passeamos pelo mundo espiritual segundo a nossa vibração, segundo como foi o nosso dia, o nosso preparo para dormir. Se tivermos um preparo de oração, de serenidade, nós vamos nos vincular às regiões elevadas do mundo espiritual. Se vamos dormir com raiva, com ódio, com mágoa, vamos nos vincular a regiões negativas. Se nós estamos em condições, esses nossos familiares vêm e nós temos condições de percebê-los. Quando voltamos ao corpo pela manhã, acordamos com aquele sonho, né? E que muitas vezes é reflexo da realidade de um encontro espiritual. Né? Muitas vezes esse encontro ele é turvado, ele é misturado com algumas fixações mentais nossas, das nossas preocupações diárias. E por isso que nem sempre esses encontros com os entes queridos são tão lúcidos, tá? Um recadinho, Renata Ricardo. Eu sou um milagre, Jesus me deu uma nova vida. Gratidão, João. Mestre Jesus e espíritos amigos. Beijos. Renata, minha irmã, realmente, a Renata é um caso maravilhoso de milagre de Deus, né? Passou por uma situação extremamente delicada e com a graça de Deus superou por um verdadeiro milagre do amor, né? Que Deus abençoe muito, minha irmã. Próxima pergunta. Como se curar de doenças psicomáticas? Como se curar de doenças psicossomáticas? O que é uma doença psicossomática? É uma doença que nasce da mente, o que a medicina fala hoje. Mas nós sabemos que a mente é uma ferramenta do espírito. Se você está com uma doença psicossomática,
é indício que a origem dessa doença é uma origem espiritual, mas não de uma influência de um espírito sobre você, mas a influência do seu próprio espírito, de você mesmo, sobre o seu corpo. Então, a necessidade de procurar um auxílio, seja psicológico, seja de um atendimento fraterno, uma casa espírita, seja de um amigo, fazendo uma autoavaliação da tua vida, um autoconhecimento de você mesmo, para que você possa descobrir o que em você está equivocado e que está gerando essa doença, né? Por isso que o grande Sócrates, o pai da filosofia moderna, diz: conheça-te a ti mesmo. E por isso que na questão 900 e tanto do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta qual o meio mais eficaz de encontrar a felicidade na Terra, os Espíritos de Luz respondem: conhecer a ti mesmo, né? Essa é a única maneira de você se livrar do efeito que é a doença psicossomática, encontrar a causa e retirá-la da tua vida. João, como se explica quando uma pessoa se cura de uma doença incurável, se milagre não existe? Não, realmente é como a pessoa se cura, de uma doença incurável, se milagre não existe. Bom, incurável é um termo muito relativo. O que é incurável? À época de Jesus, a lepra era incurável. Era tido por muitos como uma maldição de Deus, entre aspas. E hoje, a lepra é a hanseníase, que com algumas semanas de tratamento, com uma medicação que você pega em qualquer posto de saúde, você se cura. Então, o incurável é aquilo que a ciência humana ainda não encontrou resposta. Então, se a ciência humana não consegue curar a pessoa, a ciência espiritual, os espíritos podem curar. Agora, vem a pergunta: se eles podem curar, por que eles não curam todo mundo? Por que existe doença? Se caso você viu a nossa live de terça-feira, que eu falei sobre a saúde e a doença, eu coloquei que toda doença é a materialização no corpo de um desequilíbrio da alma. E muitas vezes esse desequilíbrio da alma joga para o corpo esse desequilíbrio para a alma voltar à sua harmonia. Então a doença, ela é um meio, um remédio amargo, se a gente pode dizer assim. Se a pessoa já se curou de dentro, ou seja, se o seu espírito já se curou, a doença naturalmente terá a possibilidade de ser curada através de uma cirurgia espiritual, através da bênção de um padre ou de um pastor, através de um passe, através de qualquer outra, um médico, né? Então, há a possibilidade, desde que a pessoa já tenha se curado interiormente, né? E não que isso seja milagre. O maior dos exemplos são os 10 leprosos de Betânia. Jesus estava às portas de uma cidade chamada Betânia, quando vieram 10 leprosos, e todos pediram para que Jesus o curasse. Dos 10, 8 foram curados, 2 não. E aí a pergunta: por que Jesus não curou os 2? E aí eu até brinco, né? Ele não foi com a cara dos 2 lá da ponta. Não, lógico que não. Jesus é misericórdia. Mas então por que ele não curou os 2? Porque eles não haviam alcançado ainda a cura da alma. Se ele curasse essa doença física e a doença espiritual ainda continuasse,
era só questão de tempo para a lepra retornar. Porque toda doença é a manifestação na carne ou no corpo de uma doença que existe dentro de nós. Que pode ser a mágoa, que pode ser o ódio, que pode ser a falta de perdão, que pode ser o egoísmo, que pode ser uma série de fragilidades humanas que a gente ainda traz no coração. Tá bom? João, como os discípulos, como Paulo de Tarso e muitos outros, pode-se dizer que todos fazem parte dos missionários do Cristo, que vieram cada um com a sua missão? Os grandes missionários da humanidade, como Paulo de Tarso, Francisco de Assis, né? A gente pode colocar Kardec, a gente pode colocar Chico Xavier, a gente pode colocar Sócrates, a gente pode colocar Buda, a gente pode colocar Confúcio. Todos esses são missionários de Jesus. Porque dentro da doutrina espírita, Jesus é o governador espiritual do planeta. E esses que eu disse são missionários de Jesus, que vêm à Terra para alavancar o progresso espiritual de um grupo muito grande de pessoas. Cada um de nós é convocado a ser um missionário de Jesus. Quando chegamos a esse ponto de um Paulo de Tarso, né, nós conseguimos um alcance com a nossa missão imenso. Eu estou relendo agora Paulo e Estevão, o livro psicografado pelo Chico, do Espírito Emmanuel. Em 30 anos, Paulo de Tarso difundiu o Evangelho em toda a Europa e em todo o mundo. Né? Então, a gente vê que a extensão do trabalho desse espírito em 30 anos, a gente levaria 3.000 anos para fazer. Porque ele está num grau, num nível de evolução que a gente nem sequer imagina. Né? Mas cada um de nós é um mensageiro de Jesus na nossa família, na nossa casa, no nosso convívio social e no nosso trabalho. Você acha que a eutanásia animal é justificável? A eutanásia animal é justificável? Bom, é um ponto interessante. Quando a gente fala em eutanásia humana, ou seja, abreviar o sofrimento através da morte assistida, no caso do ser humano, não é aconselhável pela doutrina espírita. Por quê? Porque o ser humano ele tem um plano encarnatório muito vinculado às suas próprias dificuldades kármicas. Né? Então, toda a morte humana é prevista, a não ser o suicídio, como eu falei. Agora, por que o animal? O animal, diferentemente do homem, ele não tem um plano de expiação. Ou seja, ele não tem que passar por determinados sofrimentos para resgatar débitos, como a gente. Isso é expiar. Expiar é passar por uma determinada dificuldade, seja qual for ela, para resgatar ou reharmonizar a nossa consciência pesada. Como os animais ainda não têm consciência, estão numa fase anterior à humana, em que o espírito deles, nessa fase é chamado princípio inteligente, ainda não tem consciência. Não tendo consciência, o que é a consciência? É a lei de Deus presa em nós. Se ele não tem consciência do certo e do errado, ele não pode ser responsabilizado por seus atos. Portanto, ele não pode expiar. Então, se ele não tem um processo de expiação, o sofrimento dele não é um sofrimento expiatório. Ele não está resgatando nada. O sofrimento é para que ele evolua mais rápido. Então, nesse caso, quando o nosso animalzinho está no processo irreversível de doença, irreversível,
e com muita dor e muito sofrimento, a eutanásia, nesse caso, é justificável, porque abreviaria um sofrimento que ele está passando. E nada impede que muitas vezes esse mesmo princípio inteligente do seu cãozinho, do seu animalzinho, retorne a você numa outra condição mais para frente. No mesmo cachorro, ou no gato, ou em outro animalzinho. Né? Porque o amor existe em todos os reinos da vida. Né? Então, a eutanásia animal ela pode ser utilizada porque os animais não sofrem por expiação, sofrem para fazer o processo evolutivo adiantar. Tá? É normal uma pessoa chorar sempre que recebe um passe? E por que acontece isso? É normal uma pessoa chorar sempre que recebe o passe? E por que isso é... Acontece isso. E por que isso sempre acontece? Bom, você quando recebe um passe, você está recebendo uma energia luminosa, né? Uma transfusão de luz, como se fosse uma transfusão de sangue. Quando a pessoa é mais sensível, ela recebe essa energia e essa energia às vezes a emociona, as lágrimas. Principalmente quando ela passa por alguma dificuldade, está um pouco mais sensibilizada, ou quando ela sente essa energia luminosa e ela se emociona, ou muitas vezes no momento do passe, é o momento que você está recebendo essa energia, um familiar querido se aproxima e te abraça, e aí você sente esse aconchego e se emociona. Geralmente é isso que acontece, tá bom? Dá tempo para mais um? Dá. João, na escala evolutiva, todos nós já passamos por outros reinos como o animal, o mineral, o vegetal, antes de chegarmos ao reino hominal. Como isso acontece? Nossa, é assim, a pergunta é a seguinte: todos nós já passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar ao homem, né? Isso. E como isso acontece? Bom, eu precisaria mais ou menos de umas 4h30 para responder essa pergunta, né? Como ninguém vai querer ficar aqui na live até as 2 da manhã, então eu vou tentar responder rapidamente, mas nós voltamos a ela depois, tá? Na verdade, o que é o espírito? O espírito, somos nós, espírito. Ele tem esse nome a partir do momento que nós entramos na fase humana. Segundo Kardec, no livro Gênese, o espírito só se torna espírito quando recebe de Deus a consciência, que é a lei de Deus presa em nós. E aí nos habilita a entrar na fase humana. Antes disso, o espírito é chamado princípio inteligente. O princípio inteligente, ele vive no vegetal, onde ele adquire sensibilidade. Depois de muito tempo de evolução, esse princípio inteligente que estava agarrado ao reino vegetal, ele assume mais uma característica além da sensibilidade, o instinto, e adentra o mundo animal. E aí ele vai passando espécie a espécie, das mais brutalizadas às mais dóceis, até chegar às fases mais altas da escala do reino animal, que segundo a segunda parte do livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele coloca que são o cachorro, o cavalo, o gato e o chimpanzé. Né? Aí eles chegam ao topo, que a partir daí eles começam a preparar um processo para adentrar a fase humana e se transformar em um espírito. Né? Mas não se para por aí, a evolução do espírito continua. Nós estamos na fase humana, que uma das a principal característica é a consciência. Mas quando atingimos aquela questão 110 do Livro dos Espíritos, chegamos a espírito puro,
já não temos mais o egoísmo, já não temos mais o orgulho, já não temos mais o apego à matéria, a gente sai da fase humana e entra na fase divina, na fase santificada ou angelical, né, dos anjos, tá bom? Mas a gente pode voltar futuramente a isso. Mais um. João, estão falando de uma carta psicografada por Alex Berdoni, espírito francês que desencarnou em 1941, falando sobre o final da pandemia. Você sabe se essa notícia é verdadeira? Olha, essa pergunta é muito pertinente, tá? Na verdade, a respeito de uma carta psicografada de um espírito que está falando sobre o fim da epidemia. Olha, gente, a gente tem que sempre lembrar que Kardec, na doutrina espírita, ela preza pelo bom senso, pela coerência, né? Existem movimentos espíritas que seguem a doutrina espírita e existem movimentos espiritualistas que acreditam na vida após a morte, que acreditam na comunicação dos espíritos, que acreditam na reencarnação, que acreditam em uma série de questões que os espíritas acreditam. Mas isso não quer dizer que eles sejam espíritas, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas informações que a gente recebe em WhatsApp, em Facebook, né? Dizendo que os espíritos falaram que a epidemia vai acabar em tal dia ou tal mês. Eu não vi essa mensagem, mas assim, que o planeta está passando por isso, por aquilo, com um tom alarmista, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Primeiro, os espíritos superiores que dirigem o nosso destino, eles estão mais vinculados à nossa saúde espiritual, ao nosso bem-estar moral. E eles nos amparam e nos abençoam constantemente. E eles não vão trazer mensagens em tom alarmista. E raramente um espírito superior vai passar uma mensagem falando datas ou períodos em que vão acabar determinadas provações ou expiações na nossa vida. Eles não fazem isso. O Espírito de Verdade, no Livro dos Espíritos, falam: os espíritos nobres não revelam o futuro. Raramente revelam. Raramente. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de informação. Tá? Dá mais uma? Dá mais uma. Como posso amenizar a mágoa de tantas coisas feitas por minha irmã desde a infância, de vidas passadas, já que até hoje os erros continuam? Bom, essa pergunta é essencial. Essencial. Como eu posso amenizar a mágoa que tenho da minha irmã, em virtude a erros que ela comete desde a infância até agora? Seriam erros de vidas passadas, vinculação de vida passada? É essencial essa pergunta. Quem de nós não traz mágoa no coração? Quem de nós não tem dificuldade em perdoar? Mas, na verdade, a dificuldade em perdoar é uma miopia espiritual. A gente está tendo dificuldade de ver a realidade, né? Por que a tua irmã, nesse caso que você me passou, tá? Por que a tua irmã faz isso com você? Porque ela tem alguma coisa contra você, intimamente. Nem ela talvez saiba o porquê. Lembra aquele caso que as pessoas falam: nossa, meu santo não bateu com dela? É isso. Alguns espíritos vêm trazendo simpatia, amor, carinho, compreensão, e outros vêm trazendo um pé atrás. Alguns espíritos que estão conosco, às vezes até dentro da nossa família, nos olham não com um pé atrás, mas com 2 pés atrás. Então, intimamente, esse espírito faz assim: eu não posso confiar nela, eu não posso confiar nele. Mas da onde que nasce isso? Nada ocorre por acaso.
toda causa tem um efeito, e todo efeito gera uma causa. É gerado por uma causa. Então, minha irmã, essa antipatia que a tua irmã tem por você foi originada em uma vida anterior. Se não tem razão nessa, se você não fez nada para ela nessa vida, com toda certeza em vida anterior tem uma razão. Porque senão Deus seria injusto. Então, como resolver isso? Né? Matando a mágoa em você. Porque o problema essencial do ser humano é a busca da felicidade e da paz. Ele só encontra a paz e a felicidade quando ele começa a perceber que o problema não é o que os outros fazem contra a gente, mas a forma com que nós digerimos, a forma com que a gente analisa o que as pessoas fazem com a gente. Então, quando a tua irmã fizer algo que você não goste, reza por ela, ora por ela. Nossa, João, mas como que eu vou fazer um negócio desse? Foi Jesus. Se você amar apenas aqueles que vos amam, que mérito você vai ter? Ama vossos inimigos, ora por aqueles que vos perseguem. Você talvez não acredite agora, mas a oração por aqueles que não gostam de nós faz milagres. E esse é um verdadeiro milagre, como a gente estava comentando. Então, comece a pensar assim, ora por ela. Entenda ela como uma irmã necessitada de carinho, de amor, de compreensão. Todo mundo gosta de ser amado. Quando eu sou perseguido, o problema é de quem me persegue. Quando eu persigo, o problema é meu. Essa mágoa, minha irmã, vai fazer mal só para você. Se livra dela o quanto antes. Tá bom? Bom, gente, as perguntas estão brotando ainda, né? Tá muito gostoso esse papo da gente, tá muito proveitoso, né? As perguntas estão vindo de forma muito gostosa, mas chegamos às 9 horas, né? Então já foi 1 hora respondendo questões, sei que ficaram muitas em aberto, então antes de partir para a vibração do passe e da fluidificação da água, eu quero dizer o seguinte, ao terminar essa live, eu vou pegar todas as questões que ficaram em aberto, vou gravar um vídeo respondendo a essas perguntas e vou postar na página do Gaefa, do Facebook, e também no canal do YouTube Gaefa Espírita, tá? Aí ninguém vai ficar sem resposta, tá bom? Então agora vamos à vibração do passe. Aqueles que eventualmente ainda não pegaram a água, vamos pegando a água, nos preparando para que a gente possa fazer essa vibração, né? E que essa vibração possa abençoar cada um de nós. Vamos então serenando a nossa mente, o nosso coração, abrindo os braços da alma para receber o carinhoso abraço de Jesus. E nesse momento que estamos aconchegados ao abraço do Divino Amigo, vamos nesse momento pedir a Ele pelas nossas necessidades, pelas nossas aflições, pelas nossas dores, pelos nossos medos. Ele que dirige a humanidade, Ele que conhece cada um de nós e sabe das nossas dificuldades. Nesse momento, abraçados ao Mestre da vida, vamos nos recordar de cada um que necessita de auxílio, de bênçãos. Vamos orar por todos aqueles que retornaram à pátria espiritual. Que a espiritualidade superior, que seus anjos guardiães
que seus entes queridos possam estar ao lado deles no momento em que acordarem para a vida verdadeira e que o impacto do retorno à pátria espiritual seja banhado na alegria do reencontro com os entes queridos. E que nós, que ainda temos a nossa tarefa na terra, possamos nos sentir fortalecidos, amparados e abençoados pelas equipes espirituais que nesse momento estão em cada um de nós, nos dando um passe, uma transfusão de luz e de energia. E essa luz penetra o nosso corpo e pela corrente sanguínea alcança cada local do nosso organismo, penetra o nosso corpo espiritual e nosso perispírito se inunda de luz, alcança o íntimo e a profundeza do nosso espírito imortal, nos fortalecendo a ideia de que somos imortais, que somos filhos de Deus e que jamais seremos desamparados pela infinita misericórdia de Jesus. Nesse momento, renovados por essa vibração, acalentados por essa energia luminosa do paz, agradecemos. Agradecemos a cada espírito amigo que esteve conosco nessa noite, aos nossos anjos guardiães, aos trabalhadores espirituais do GAEFA, a nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, a Jesus, o nosso Mestre, e a Deus, o nosso Pai, que nos permitiu mais uma vez estarmos reunidos em seu nome. E rogamos a Deus que nos ilumine nessa noite, que nos fortaleça e ampare ao longo do resto da semana, para que possamos estar novamente reunidos na semana que vem. Que assim seja. E assim, meus irmãos, encerramos a nossa reunião com a graça de Deus. Agradeço profundamente o carinho, o amor de todos vocês. Espero que as respostas possam ter sido boas para vocês, né? Eu não coloco-me, e a doutrina espírita jamais orienta isso, se colocar como dono da verdade. Se eventualmente qualquer pessoa que eu respondi a questão, ou qualquer pessoa que assistiu a live, viu nas minhas questões, nas minhas respostas, alguma dúvida, ou quiser colocar algum apontamento que eu me equivoquei, fiquem à vontade, eu vou receber com o maior carinho e com sentimento de aprendizado, porque cada um de nós é aluno na Terra, ninguém é professor, como dizia o nosso inesquecível Herculano Pires, né? Então, lembrando, voltando aos recadinhos agora. Daqui a pouco, agora, essa live vai ficar na página do GAEFA no Facebook, tá? Daqui em torno a meia hora, 40 minutos, eu já estou postando essa live também no canal do GAEFA no YouTube, tá? Que é GAEFA Espírita, G-A-E-F-A Espírita, GAEFA Espírita. Ali estão não só essa live, como as lives das semanas passadas e mais algumas palestras que eu andei fazendo e gravando, aqueles que tiverem interesse, inclusive 3 seminários, né, que a gente gentilmente foi convidado a fazer, um sobre obsessão, um sobre o livro A Caminho da Luz, que explica muito bem essa questão da transição planetária que a gente está passando, e outro sobre a personalidade de Jesus. Tá? São 3 seminários, além das palestras que a gente tem feito,
tá? E todos estão convidados para conhecer o canal também. As questões eu ainda não vi, né? Eu ainda estou aqui, mas eu ainda não vi quantas questões ficaram faltando, né? Mas independentemente do número de questões, eu vou pegá-las todas, as questões que ficaram faltando, e vou transcrevê-las e fazer um vídeo gravado respondendo a essas questões. Aí eu não sei quanto tempo vai levar. Vai levar meia hora, 40 minutos, 1 hora, 1 hora e meia. Aí eu vou até a última questão, né? Espero que não sejam umas 3.000 questões, porque daí não tem como fazer tudo num vídeo só. Mas a gente vai responder todas as questões. Terminando esse vídeo, talvez eu poste ele no sábado ou no domingo, porque talvez eu faça isso amanhã. E aí eu vou postá-lo novamente na página do Facebook do Gaefa e no canal Gaefa Espírita, que é o canal do YouTube da nossa casa, o Gaefa, tá bom? Aí aqueles que não tiveram as suas perguntas respondidas, a terão nesse vídeo, tá? Porque eu faço questão de respondê-las todas, porque foi tanto carinho, tanto amor de vocês estarem aqui conosco, né? Todos vocês fazendo as suas perguntas, que seria um desrespeito meu para com vocês não responder todas, tá? Mas a gente vai responder uma a uma nesse vídeo, que provavelmente eu vou conseguir postar no Face e no YouTube a partir de sábado ou domingo, tá bom? Bom, do mais, eu agradeço imensamente o carinho, o amor de vocês para conosco, para com a nossa casa, que não obstante fechada durante a pandemia, mas ainda recebe o carinho, o amor de todos vocês, né? E aqui eu preciso abrir o coração para vocês. No dia que eu fui obrigado a tomar essa decisão de fechar as portas físicas do Gaefa, isso foi com muita dor no coração, né? Mas graças à tecnologia, hoje a gente vê que a gente continua o trabalho e que está sendo muito útil, né? E com a graça de Deus a gente está tentando fazer a nossa parte para um mundo melhor, né? Num período em que tanta gente está desesperada, tanta gente está se entregando ao medo, né? Tanta gente está sem rumo, né? A doutrina espírita vem nos mostrar um farol para poder trazer serenidade e paz para as pessoas, e isso é muito importante, tá bom? Eu agradeço profundamente vocês pelo carinho e enfim, é isso, né? Talvez eu faça a live 1000 anos, eu nunca vou saber como encerrá-la sem me achar duro com vocês de encerrar de uma hora para outra. Mas enfim, não tem jeito, né? Um grande abraço, um grande beijo a todos vocês, sintam o meu abraço carinhoso de coração. Espero que tenha correspondido a vocês todos, né? E terça-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos novamente aqui unidos para mais uma palestra, né? Aí eu ainda não decidi o tema, mas vou pedir a orientação da espiritualidade para que possa escolher um tema bem legal para vocês, né? Terça-feira, às 8 horas da noite, estaremos juntos novamente. E deu tão certo essa live que quinta-feira da semana que vem nós estaremos de volta com as perguntas e respostas, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine a noite de cada um de vocês e que Deus os abençoe.